perguntas em inglês serão recebidas exclusivamente pelo chat disponível na plataforma online. Para as perguntas em português, basta digitar *1. Nossa primeira pergunta vem do Sr. Mário Pierre, do Bank of America. Por favor, pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Prazer falar aqui com vocês pela primeira vez e parabéns aí pelo resultado do trimestre. Fausto, foi muito bom ouvir aí você falar o compromisso do banco de manter, né, a estratégia que foi anunciada no meio de fevereiro, principalmente sobre a melhoria de eficiência. Eu acho que isso era uma coisa que o mercado estava esperando para ouvir, e foi muito bom você ter falado isso. Você também mencionou que esperava trazer rentabilidade do banco para ser comparável com os pares. Quando você fala que é rentabilidade, você está se referindo ao ROI, e que hoje os seus pares têm uns ROIs perto de 18% a 20%, se é essa então a sua meta, e quanto tempo você acha que você demora para chegar lá? E a segunda pergunta é quando você falou sobre o foco em core business e política de desinvestimento. Aqui eu queria ouvir de você um pouco mais se você considera o business de adquirência e o business de asset management como core, ou qual seria a estratégia para esses dois segmentos. Obrigado. Obrigado, Mário. Prazerzão falar com você. Tá? Vamos lá. Com relação... Eu vou começar lá do finalzinho, lá do core business, depois a gente fala lá da questão do ROI. Tá? Bom, a sua pergunta pontualmente, pelo que eu entendi, é sobre a DTVM, né? A DTVM para nós é um core business, tá? Como seria para qualquer outro banco, né? É óbvio que a gente sabe que o mercado de gestão de ativos, ele também passa por grandes transformações. E aí, né, conforme a gente já fez alguns comunicados ao mercado, né, recentemente, em função de algumas notícias que saíram nos jornais, né, a gente vem estudando, né? Quais são as alternativas para que a gente possa alavancar o negócio e maximizar o retorno aos acionistas, tá? E uma das alternativas que passa por esses estudos é encontrar parceiros estratégicos, tá? Que possam se associar conosco e possam nos ajudar nessa maximização do retorno, tá? No entanto, eu digo para você o seguinte, ainda não temos nenhuma definição madura sobre o assunto que possamos anunciar nesse exato momento, tá? Mas a gente continua estudando e avaliando, né, a melhor forma de alavancar os negócios, tá? E ampliar a nossa atuação aí no mercado de assets. Bom, com relação a Cielo, né, você comentou aí sobre adquirência, né? Cielo também é considerado uma empresa core para nós precisamos de uma adquirência, tá? Desse ativo, tá? Temos um parceiro forte, né? E estamos atuando por meio da governança corporativa no âmbito da Cielo, para que essa empresa também ela possa se transformar digitalmente, né? Que ela possa também, né, alterar o seu modelo de negócio para trazer mais resultados positivos aí para as duas empresas, tá? Então, também é core para nós a questão da Cielo, tá? Com relação à expectativa de retorno, né, a missão que eu recebi lá, tanto do Ministério da Economia como lá do Planalto, é para liderar esse banco, buscando aí rentabilidade compatível com o mercado, né, com muita eficiência, né, e que prestasse um atendimento de qualidade à população brasileira. Com relação ao horizonte de tempo para alcançar isso, né, não posso afirmar com clareza para você se nós vamos o ideal seria que a gente conseguisse o mais rápido possível, tá? É óbvio que a gente tem algumas lições de casa para fazer, né? Conforme eu comentei lá na minha apresentação, nós temos um conjunto de ações estruturantes, assim denominadas, mas a ideia é que quanto mais rápido a gente conseguir acelerar esse processo, a velocidade para que a gente possa alcançar aí os demais pares pode nos ajudar. Bom, espero que tenha conseguido responder aí, Mário. Não, tá ótimo, bem claro. Obrigado e boa sorte aí no emprego novo.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Jörg Fredman, do Citibank. Por favor, pode prosseguir. Muito obrigado pela oportunidade. Vocês conseguem me ouvir bem? Sim, muito bem. Perfeito. Obrigado. Fausto, obrigado pela mensagem que eu corroboro aí as palavras do Mário. Mensagem bem contundente. E assim, a gente, do lado de análise, ver o desconto com que o Banco do Brasil está negociando, claramente, em vista desses resultados operacionais fortes, tem outras interferências aí, né? Então, eu gostaria que, se possível, você reconciliasse algumas partes do seu discurso com o que a gente está observando nos headlines. Você falou como executivo, a mensagem principal é de continuidade. E a gente vê isso com, obviamente, muito bons olhos, mas, ao mesmo tempo, houve várias mudanças, né, desde que você assumiu. 4 vice-presidências, por exemplo, foram mudadas. Talvez haja mais por vir. E também em relação à questão de governança, assim, quando o presidente do conselho anterior saiu, ele criticou um pouco a governança do banco. Agora a gente tem uma mudança no conselho importante, com a Ieda vindo. Então, eu queria que você, se pudesse, para passar essa mensagem para o mercado, reforçando ela, Fausto, pudesse falar um pouquinho mais sobre como você vê essas mudanças, se muda alguma coisa em termos de direcionamento estratégico, porque várias mudanças aconteceram tanto no nível de conselho quanto no nível executivo, e você colocasse em contexto aí esse seu legado, né? Se o que mais pode acontecer em termos de mudança para o banco, alguma coisa está mudando, embora a linha mestra pareça ser a mesma. Como reconcilia esse discurso? Depois eu faço a minha segunda pergunta. Obrigado. Ok. Jordi, né? Se eu entendi bem a pronúncia do nome. Vamos lá. Então, foram feitos vários comentários, deixa eu tentar abordar cada um deles, né? Primeiro, as mudanças nas VPs, né? Olha, meu ponto de vista, tá? Que dentro de um processo natural de sucessão numa empresa, é muito comum haver algumas mudanças, tá? Então, considero extremamente normal as mudanças que nós estamos realizando, né? A busca sempre é por profissionais, né, com pratas da casa, preferencialmente, né, como nós chamamos aqui, né, funcionários de carreira do Banco do Brasil, né, com muita experiência. Todos que foram indicados têm mais de 25 anos de casa, né, e com alta competência técnica. Se eu tivesse que passar um recado para vocês aí, dar uma luz aí do que está sendo feito aqui, é buscar realmente profissionais muito comprometidos e altamente qualificados para estar aqui ao meu lado nessa gestão, tá? E considero normal, tá? Essa questão de fazer alterações. Com relação ao que você comentou que os conselheiros reclamaram na sua saída e tal, o que eu tenho dito simplesmente é o seguinte: olha, meu processo de aprovação como presidente aqui do Banco do Brasil, ele passa por 2 esferas, uma externa e outra interna do Banco do Brasil. Na esfera externa, tá, ele há a indicação pelo Ministério da Economia, tá, que por sua vez é ratificada, né, pelo presidente da República através da emissão do decreto. Uma vez emitido esse decreto, isso começa a transitar nas esferas internas do banco, tá? Passa primeiro pelo Comitê de Remuneração e Exigibilidade, que avalia uma série de pré-requisitos, inclusive observa questões relacionadas à legislação, tá? Principalmente a 13303 e todas as questões que estão no nosso estatuto interno, né? E por sua vez é ratificado pelo CA. Então, o processo seguiu essas 2 esferas e de forma satisfatória, né, ocorreu, né, a minha indicação e aprovação, tá? Da mesma forma que os demais presidentes que me antecederam aqui passaram exatamente por esse processo.
Com relação à opinião de um conselheiro ou outro, eu prefiro nem me manifestar. Entendo o posicionamento, quer trazer contribuições adicionais para um processo, né, que já existe no banco há muitos anos, que funciona dessa forma. Então, todas as sugestões que possam trazer aprimoramento de um processo de governança, eu acho que são bem-vindos e merecem, de fato, serem colocados na mesa e serem analisados. Tá? Com relação à IEDA, que você comentou, acredito que é uma excelente profissional, né? A gente busca aí uma diversidade, né, de opiniões no âmbito do Conselho de Administração. Ela é da Procuradoria-Geral da Fazenda, concursada, já tem uma vasta experiência em gestão, passou por alguns outros conselhos de administração interessantes que podem, de alguma forma, acredito que vai ser uma boa contribuição que ela poderá dar ao Banco do Brasil no encaminhamento das matérias no âmbito do Conselho de Administração. Bom, pois bem, eu acredito que tenha coberto aí a maior parte das perguntas. Ficou alguma coisa de fora, Jorge? Não, acho que, assim, de novo, né, a gente também aqui suporta o papel e a gente acha que é importante passar essa mensagem contundente, quer dizer, reconciliar essas mudanças com essa linha de continuidade. Então, acho que cobriu muito bem. Eu agradeço a manifestação, desejo sucesso. E gostaria só de complementar com uma outra pergunta do âmbito operacional, que vocês têm feito um excelente trabalho na parte de controle de despesas, a parte core, como vocês mostraram aí no meio do guidance para baixo, né? Só que eu percebi que a parte de despesas não core, ela está um pouco acima do que a gente esperava. Pelo segundo trimestre consecutivo, você teve mais de 1,5 bilhão de despesas com riscos legais, e nesse trimestre em particular, a gente também observou R$ 1 bilhão de impairment com relação à compra de folha de pagamento. Então, entender se tem um pouco mais para vir, né, desses impairments, e também entender na parte dos riscos legais, se aquele guidance, soft guidance que vocês tinham prévio de 4 bilhões de despesas por ano, ele se mantém. Obrigado. Ok, vamos lá. Eu vou passar aqui para o meu vice-presidente de gestão de risco, que vai nos auxiliar nessa resposta. E a gente faz algum complemento se achar necessário. Obrigado. Eu começo respondendo aqui, aí eu vou falar um pouco sobre o risco legal, depois eu passo para o Forne concluir, completar. Bom, sobre risco legal, a gente tem algumas estratégias que a gente tem implementado aqui no banco para melhorar a trajetória dessa despesa, e alguns fatores influenciaram nesse volume que vocês viram aí no primeiro trimestre. O primeiro deles tem a ver com a pandemia. Assim, no ano passado, a gente viu, principalmente ali no segundo e terceiro trimestre, um certo represamento das ações devido à paralisação ou à redução de funcionamento dos tribunais. Isso levou uma quantidade maior de andamentos de processos ali para o quarto trimestre. Isso se repetiu agora no primeiro trimestre de 21. Isso fez com que ou o volume de pagamentos ou de provisões se acelerassem um pouco. Um outro fator importante é uma estratégia que a gente tem adotado de acordos. E isso é uma mudança de paradigma para nós, porque o banco tinha uma estratégia de defesa e recurso até últimas instâncias, e agora a gente tem adotado uma estratégia mista, onde a gente tem valorizado mais os acordos em fases iniciais. Isso tem um efeito muito positivo no longo prazo, né, porque ele reduz a despesa no longo prazo, torna isso mais previsível. Mas ele tem um outro efeito, que é a aceleração de despesa no curto prazo, porque gera um volume maior de pagamentos num período menor. E isso aconteceu agora no primeiro trimestre, e essa é uma estratégia que está colocada para o ano, não é algo só desse trimestre. Então, esses dois efeitos, eles explicam esse montante que vocês viram aí no primeiro trimestre, e que deve ser observado em grandezas similares ao longo do ano, né?
A gente tem olhado isso para frente, tentado projetar essa despesa. Você falou de 4 bilhões, a gente tem olhado mais para um número de 6,5 do que 4, né, dentro dessa perspectiva de acelerar acordos e o destravamento dos processos nos tribunais. Ok, só complementando, Jorge, aqui é o Ricardo Forni, o CFO, sobre a questão lá da despesa na parte de outras despesas operacionais, onde a gente fez aqui um impairment relacionado à questão dos VRNs, né, das verbas de relacionamento negocial. O que aconteceu? A gente faz estudos periódicos para identificar nos ativos não financeiros que apresentam indícios de desvalorização aí pela redução do valor em uso e que poderiam indicar alguma redução no valor recuperável do ativo. Com o recrudescimento da pandemia e os impactos econômicos, indicaram que há uma possibilidade de impacto nesse equilíbrio financeiro de alguns convênios de folha de pagamento, considerando-se as boas práticas contábeis. Aí a gente realizou um teste de impairment e fez a baixa contábil. Então, nesse período agora, a gente fez o reconhecimento da perda de 959 milhões de reais em função disso. E acho que, para deixar bem claro, na questão da avaliação sobre a recorrência ou não recorrência dessa avaliação, o que a gente avaliou é que, do ponto de vista da avaliação de impairment, essa é uma avaliação recorrente, isso foi um evento de negócio, né? E a gente fez essa classificação aí, esse lançamento, e acredita que com isso a nossa projeção futura em relação aos contratos de VRN refletem fidedignamente aquilo que ficou na contabilidade. Okay? Perfeito, Ricardo. Só para entender se pode ter mais por vir. Era nesse sentido. A nossa expectativa não é de mais nada por vir. A gente faz recorrentemente essa avaliação e vamos fazer todos os trimestres, mas sem uma expectativa futura em relação a isso. Nossa próxima pergunta vem do senhor Otávio Tanganelli, do Bradesco BBI. Por favor, pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Obrigado pela oportunidade. Queria entender um pouco se vocês já deram os dados aí do NPL 90 da carteira reprogramada. Só que, assim, comparado até com os bancos privados, vocês fizeram um volume um pouco maior e por um período um pouco mais extenso essa carteira, tá? Então, queria saber se vocês têm algum dado um pouco mais leading, né? Por exemplo, o NPL 90, que vocês possam compartilhar com a gente. E o segundo deles, a gente já viu agora nesse primeiro trimestre, parecido com os bancos privados também, as provisões abaixo aí da formação de NPL. Queria entender um pouco racional, dado que a gente ainda não tem muita visibilidade aí de uma recuperação um pouco mais forte da economia. Qual que é o pouco racional de já fazer esse consumo agora logo no primeiro trimestre? Obrigado. Bom, eu vou passar para o Bonetti, mas antes de passar para eles, um comentário inicial muito rápido sobre a carteira prorrogada, tá? Bom, o que a gente vem observando aqui é que a inadimplência acima de 90 dias, perdão, sobre a carteira prorrogada, mais de 75% das operações prorrogadas já voltaram a pagar as parcelas normalmente. Então, isso aí é um excelente sinalizador em relação à carteira prorrogada. E que a inadimplência INAD 90 dessa carteira permanece sob controle, tá? Em patamar melhor que o esperado, em torno de 1%. Tá? Bonetti, por favor, pode complementar. Bom, Otávio, falando um pouco primeiro da carteira prorrogada. Vocês se lembram que a gente fechou o quarto trimestre com uma carteira de 130 bilhões. Lembrando que essa carteira ela tem algumas características diferentes quando comparada aos nossos pares, né? A gente tem uma participação relevante nessa carteira de crédito com o governo. Cerca de 20% dessa carteira é crédito com o governo, com o aval da União. A gente tem uma parcela importante de crédito consignado, cerca de 25% dessa carteira é crédito consignado.
normalmente servidores públicos que não tiveram perda de renda e nem de emprego nesse período, o que faz com que essa carteira ela tenha uma qualidade que nós entendemos bastante boa. Cerca de 93% desses clientes não tiveram qualquer histórico de atraso nos 12 meses anteriores à pandemia. É um desempenho bastante importante. O tempo de relacionamento com esses clientes é bastante longo, na média 17 anos. E temos um percentual de garantias nessa carteira também bastante importante, de 65% na média. A gente disse lá naquele período da divulgação do quarto trimestre que essa carteira entraria em amortização agora a partir do primeiro trimestre, e isso aconteceu. A gente teve uma redução de 12,5% no saldo dessa carteira, de 130 bilhões para 113,8. Isso já demonstra um pouco daquilo que a gente via, né, de qualidade, de expectativa de repagamento, né, de volta ao pagamento, e isso vem sendo feito com uma taxa de inadimplência muito baixa. Se você pegar a inadimplência curta, a gente está falando de uma inadimplência de 2,5%, e uma inadimplência de 90 dias inferior a 1%. Nós temos ainda um percentual por vencer, né? Cerca de 26 bilhões ainda tem retorno agora a partir do segundo trimestre, mas que tem uma característica muito semelhante. Desses 26 bilhões, cerca da metade disso é crédito contra governo. Então, é uma carteira que tem uma qualidade, olhando para frente, muito boa, o que nos leva a crer que, mantidas as condições atuais, né, de ritmo da economia, a gente vai ter um desempenho bastante bom dentro dessa carteira, que tem uma cobertura de provisões também bastante interessante. Falando do nível de provisões, o que vocês viram aí de números, de fluxo de provisão, ela está refletindo o comportamento da nossa carteira, ou seja, a gente está com uma taxa de inadimplência muito baixa, na casa de 1,95%. É fato que a gente espera um aumento dessa inadimplência até o final do ano, isso é algo que é projetado aqui por nós, mas hoje a nossa projeção em cenário base está melhor do que a gente tinha imaginado lá no final do ano passado, o que faz com que a gente acredite que essa provisão, a necessidade de novas provisões, deve seguir um comportamento normal, né, prévio à pandemia, e em linha com o volume de desembolso que a gente vai fazer até o final do ano. A gente imagina que vai acelerar desembolso ainda esse ano, e as provisões elas vão refletir essa aceleração de desembolso. Mas falando do estoque de carteira, a gente entende que está bastante controlado, e as provisões adicionais que nós fizemos lá no ano passado, elas suportam essa estimativa de crescimento de inadimplência para esse ano. Só um ponto aqui, o Daniel Maria, eu gostaria de só relembrar a dinâmica de balanço, como a gente vinha comentando com vocês no mercado. 2020, basicamente, como o Bonetti falou, construção de provisões, criando esse buffer, atingindo 348% de cobertura, e para 2021, consumindo parte dessa cobertura, reduzindo as provisões, né, e aumentando gradativamente a inadimplência, que é exatamente o que a gente está vendo. Então, o fato de você ter a cobertura do New NPL em percentuais abaixo de 100% é basicamente dinâmica desse movimento. Tá? Então, está totalmente em linha, como o Bonetti falou, com aquilo que a gente esperava. Super claro, pessoal. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem do senhor Pedro Leduc, do Itaú BBA. Por favor, pode prosseguir. Joia, bom dia a todos. Fausto, parabéns pela apresentação e obrigado por tomar a pergunta. Ela vem em direção a dois comentários que o senhor soltou aqui durante o opening remarks sobre o guidance, né, que vocês têm conforto, ou parece que estamos indo rumo à banda alta aqui do guidance de lucro. Gostaria de explorar um pouquinho os componentes aqui, né? A gente viu um PSLD bem baixo, realmente, isso parece estar sendo a maior contribuição aqui para esse view.
Porém, dos outros itens, né, a margem financeira bruta começou bem, 4% no ano, porém, quando eu olho a composição dela, parece ter tido alguma ajuda de TVM no exterior, na parte de captação. A receita de crédito com o cliente não expandiu tanto assim. Serviços também, gostaria de entender um pouquinho o seu view, se ele vai contribuir para esse atingimento, talvez, da banda alta do guidance. Ele começou abaixo e não nos parece ter tanta sazonalidade aqui por trás dos seus números. E, por fim, pegando um gancho aí também numa pergunta anterior, dos riscos legais, se vocês contemplam isso também ao falar que talvez o lucro fique mais para a banda alta. Vamos só explorar um pouquinho os componentes aqui. Fausto, novamente, parabéns pela apresentação. Obrigado. Obrigado. Deixa eu passar aqui a palavra para o Forni para a gente explorar um pouquinho os componentes do guidance. Depois a gente faz algum complemento. Obrigado, Pedro, pela pergunta. Em relação ao guidance, eu acho que na parte do lucro líquido ajustado, na verdade, ele é, vamos dizer assim, o agregador de todos esses efeitos que estão acontecendo nas diferentes variáveis. A gente começou com esse primeiro trimestre muito bem. Se a gente seguir nessa linha, como a gente tem expectativa, mas, como a gente disse, o cenário econômico, a gente é otimista, mas ele tem incertezas. Então, por conta disso, na parte do lucro, a gente acredita que estamos indo para a parte alta do guidance e, eventualmente, olhando para frente aí, o conjunto da obra, talvez a gente vá mais para frente rever o guidance quando a gente tiver uma certeza maior sobre algumas variáveis importantes. Em relação à MFB, a gente está no meio do guidance em relação a isso. A gente teve uma evolução importante e acho que tem uma evolução grande na parte de uma mudança de mix da carteira que vem acontecendo e já vem se refletindo aí, né? Então acho que a gente já vimos capturando isso e vamos dizer, a estratégia para o ano ela é muito centrada nessa questão de buscar e estar mais competitivo em linhas aí com retornos atrativos, né? E mudando ao longo do tempo o nosso mix, a gente vem sendo bem sucedido nessa estratégia. Do ponto de vista da carteira de crédito, a gente está um pouco abaixo do guidance geral, e aí eu acho que entra nos componentes, na parte de negócios de varejo, estamos dentro da range, temos atuado aí em linhas de consignado com bastante sucesso, temos atuado em linhas até explorando um pouco a questão de cartão de crédito sendo oriundo de não correntista, que acho que demorou um pouco a escalar, mas já começou a dar resultados em relação a isso. E a gente vem aí perseguindo esse crescimento que, junto com a estratégia de linhas com maior retorno, acho que vem fazer um componente interessante aí de mix crescimento da carteira. Atacado PJ, eu acho que a gente teve aqui são casos específicos, e aí, deixa eu ver como é que... Daniel, você pode me ajudar no atacado PJ, por favor? Sim. O atacado PJ tem um efeito de base, porque só lembrando que lá no primeiro trimestre do ano passado teve uma maior demanda, principalmente as linhas de liquidity facilities, então isso aumentou a base do primeiro trimestre, que depois ela foi caindo. Como eu estou comparando o primeiro trimestre com o primeiro trimestre, eu tenho esse efeito. O segundo efeito é a própria migração para o mercado de capitais, né? Lembrando que algumas empresas foram a mercado, tanto com equity quanto com dívida, e pré-pagando dívidas. Quando nós olhamos esse conjunto de empresas acima de 200 milhões, né, de faturamento, temos vários subsegmentos. Então, quando eu olho para as grandes empresas, aquelas acima de 800 milhões, elas estão caindo, né? Justamente por conta dessa dinâmica de mercado de capitais. Isso vem sendo compensado pelo que a gente chama de large middle, que são as empresas com faturamento até 800 milhões. Tá? Então é um pouco dessa dinâmica, um pouco de mercado de capitais e um pouco desse efeito de base. Ok.
só continuando aqui, então, em relação à parte do agro, a gente vem atingindo o guidance. Parte de RPS, a gente teve aí um desempenho abaixo na parte de tarifa de pessoa física, mas a gente vê uma evolução futura com otimismo, porque a gente está com o uso de analytics e uma série de outras. A gente está procurando ser mais assertivo na nossa venda com o uso de dados, e isso tende a gente ainda acredita no atingimento do guidance. Estamos trabalhando muito forte para isso, então a gente acredita que vai conseguir entrar nessa range. A parte de despesas administrativas a gente vem atingindo, temos um rigoroso aí programa de eficiência que está dando resultado. A gente sabe que tem alguns riscos aí em relação à questão de a inflação tem vindo acima daquilo que se esperava lá quando se fez todas essas projeções. Isso tem efeito na questão de despesa de pessoal e também sobre outros contratos. Então é um desafio grande a manutenção de despesa. Acho que o nosso programa de eficiência com redução de despesas efetivamente é que vai nos dar a condição de atingimento desse guidance aí. E na parte de risco de crédito, a gente veio aí com tudo o que já foi falado sobre a questão de inadimplência, com a provisão líquida aí, vamos dizer, bastante abaixo do que o guidance estima. A gente precisa, como o Bonetti falou, ver a evolução dessa carteira aí. Acho que entre segundo TRI e terceiro TRI, muitas das nossas incertezas já serão resolvidas. O que tem de prorrogação já vai estar vencendo aí um volume grande no segundo TRI, terceiro TRI, e a gente vê com bastante otimismo a originação da carteira que foi feita para o futuro. Então, esse também é um indicador que está com viés aí na ponta mais baixa e, vamos dizer assim, à medida que a incerteza diminuir, a gente eventualmente pode lá na frente vir com alguma questão de alteração de guidance, se for o caso. E só para completar, Bonetti, o risco legal já está inserido essa nova estimativa de risco legal já está inserido nessa projeção que comentamos aqui sobre o lucro. Perfeito, time. Muito obrigado. Só um follow-up na parte da margem financeira bruta, o 4% no ano, realmente bem satisfatório, né? O mix vem melhorando, como vocês mencionaram. Se eu olho a quebra dele, né, com clientes, a operação com crédito caiu, né? O que te ajudou muito foi menores despesas de captação. E se puder ajudar a gente a entender a despesa de captação ao longo do ano, se ela deve subir um pouquinho, que esse trimestre teve uma ajuda de algo aqui chamado TVM no exterior, que reduziu ela bastante. Acho que tem a ver com o câmbio. Se o câmbio continuar assim, ela vai continuar baixa também. Esse é o entendimento? Eu posso fazer um comentário? A questão do custo de captação, só lembrando que nós efetuamos um pagamento do perpétuo lá no final do quarto trimestre, o redemption desse perpétuo de quase 1 bilhão. E também nós tínhamos no primeiro trimestre um outro subordinado por volta de 500 milhões também que foi pago. Então, quer dizer, você reduz a sua despesa efetivamente em moeda estrangeira, né? Associado a isso também, então o que a gente prevê de dinâmica para a MFB daqui para frente? Menos contribuição do custo de captação, né? Tem alguma contribuição que pode vir ainda de algumas negociações, mas menos contribuição comparado com o que nós vimos lá em 2020 e muito mais em função de crescimento de carteira e de mix de carteira. Entendi, Daniel. Muito obrigado, viu? Está bem claro. Nossa próxima pergunta vem do senhor Domingos Falavina, do JP Morgan. Por favor, pode prosseguir. Obrigado, bom dia a todos. Bom, Fausto, primeiro eu queria agradecer aqui também por sua participação no primeiro call, excelente indicativo, especialmente com tão pouco tempo de cadeira. Eu acho que minha pergunta é um pouco, a gente fica um pouco à mercê de noticiário, a gente muitas vezes não consegue entender a promoção de alguns executivos. Eu acho que um pouco na pergunta da linha do Jorg,
E acho que melhor do que tentar adivinhar em jornal é perguntar para a própria pessoa, né? Então, para contextualizar, a gente nota, por exemplo, no Itaú, o Milton Malui virou CEO, ele trabalhou com o Cândido Bracher, por exemplo, no atacado no Banco de Investimentos, conhece de lá, foi CFO do banco, até o Labuto, que passou pela diretoria do banco, pela presidência, a gente, enfim, sabe que foi incubadora, era head de uma grande área, incubou o BB Seguridade também. E o nome do senhor é um nome menos óbvio para a gente. Até a gente tem uma lista do próprio Banco do Brasil, acho que com pessoas potencialmente promovíveis. E pelo que a gente ouviu, também o nome do senhor não estaria lá. Então, ao invés de especular, eu queria perguntar um pouco como é que a gente, quando perguntam para a gente, mas de onde veio o nome, como é que você explicaria a sua ascensão a essa cadeira? O que você atribui, né, à sua promoção? E a segunda pergunta minha é a seguinte: muito importante, muito bom ver o foco em lucratividade do banco, né, em ROE. Geralmente vem como 3 alavancas, né? Crescimento, que é volume ou preço, custo ou alavancagem. E aí, queria perguntar como é que você acha que esse ROE do banco vai crescer no seu mandato. Então, vamos lá. Vamos falar, então, como é que... vamos falar sobre o Fausto, né? Então, o Fausto Ribeiro era presidente de uma empresa do conglomerado Banco Brasil, uma entidade ligada, a BB Consórcio, uma empresa que gera em torno de resultado para o banco, em torno de 700 e poucos milhões de lucro líquido e que colabora significativamente aí com o nosso resultado. Bom, 33 anos de carreira no Banco do Brasil, dos quais transitei por diversas unidades e diretorias do banco. Destaco para você aí a área de controles internos, na qual fiquei cerca de 10 anos, culminando com o que eu brinquei, que eu de vez em quando eu brinco, chamo que é o meu doutorado em controles internos, onde eu conduzi o banco à adequação à legislação americana Sarbanes-Oxley, tá? Tive também escolhido para representar o banco no Comitê de Transição do Banco Patagônia. Obviamente lá na Argentina o Banco Central argentino leva um tempo para aprovar a compra de a nossa aquisição, e isso fez com que a gente tivesse que colocar uma equipe paralela à gestão do banco, e eu fui indicado para isso. Nós éramos 3 profissionais. Passei como diretor do banco lá na Europa, em Madrid, né, onde eu fazia cobertura, fazia operações com grandes empresas. Lá o foco era large corporate. Estive também cuidando, quando no meu retorno ao Brasil, de cliente C, D e E, que era banco postal, cliente de baixa renda. Enfim, trabalhei na área de canais do banco, né? Enfim, o que eu quero deixar claro para vocês é o seguinte: 33 anos de banco, uma vasta experiência dentro da empresa. O banco é composto de inúmeros profissionais qualificados. Conforme vocês mesmos já mencionaram aí, tem muitos que saem do Banco do Brasil, ocupam posições de destaque em empresas privadas, né? No Itaú, no Santander, em outras companhias de mercado. Quanto à minha chegada, o meu processo, conforme eu falei, ele passou pela indicação do Ministério da Economia, tá? Pelo Presidente da República e depois pelos fóruns internos. Com relação ao que foi noticiado à época, que eu não teria passado por uma metodologia de avaliação, eu passei pela metodologia Korn Ferry, e estava no quadrante 9. Para quem entende lá na metodologia Nine Box, é o que está mais pronto para poder assumir. Com relação, então, à minha promoção, era isso que eu ia comentar com os senhores. Me sinto altamente qualificado, tá? Com muita experiência de casa. Acredito que um profissional do Banco do Prata da Casa tem as mesmas condições, ou até mais, porque conhece a engrenagem como ninguém, tá? Para poder fazer uma gestão transformadora, né? E para poder fazer com que a gente consiga acelerar, né, aqueles indutores estratégicos que foram selecionados lá, para que a gente consiga atingir mais rapidamente os resultados. Então, sob esse ponto de vista, respeito a opinião divergente, mas me pronuncio dessa forma. Com relação à outra pergunta, eu vou passar para o nosso CFO responder.
Deixa eu só fazer um comentário, Fausto. Não é opinião divergente, não. É só ouvir o seu lado da versão de como é que você chegou lá. Não há divergência nenhuma. É só para que a gente não tenha a oportunidade de ouvir de quem passou o processo. Não, perfeito. Eu entendi, sim. Eu digo divergente é dos jornalistas que eventualmente se pronunciaram a respeito desse tema. Tá bom? Obrigado. Oi, Domingos. Aqui é o Ricardo Forne, CFO. Falando sobre a questão do crescimento da rentabilidade no futuro, né, e quais são as nossas alavancas, né? Certamente, o Banco do Brasil sempre foi e sempre será, a grande alavanca será o crédito, né? Então, acho que estamos crescendo com base no crédito, num crédito com muita qualidade, com uma originação muito boa, mas também fazendo uma movimentação aí de mix de carteira. Isso já é uma estratégia declarada há bastante tempo, que a gente está executando, e como o próprio Fausto falou, não é uma administração que executa isso, né? Isso vem, né, essa estratégia pensada e executada ao longo do tempo. Então essa busca do melhor mix de carteira, ele vem, já começa a dar resultados, e a gente vai seguir perseguindo essa estratégia. Este ano a gente está vendo aí importante contribuição de redução do custo do crédito. Eu acho que todo o trabalho que vem sendo feito na questão de gestão de risco e, né, eu acho que nossa estratégia prudencial no ano passado, mas principalmente a questão do zelo na originação, ele está mostrando seus frutos. Eu acho que a gente tem uma boa colheita aí em relação a resultados vindo dessa parte de redução de custo de crédito. Despesas sob estrito controle, não é de hoje também que o banco tem vamos dizer assim, um rigoroso controle de despesas, né? Eu acho que a transformação da indústria bancária tem trazido um desafio adicional, porque o paradigma muda, a maneira de atender o cliente muda, e isso traz um desafio para quem está controlando despesas, mas a gente vem aí, eu diria, num ritmo de transformação e de eficiência em linha, ou sempre de uma maneira, eu diria assim, comparado com os pares, sempre num nível de excelência em relação a controle de despesas. E o nosso trabalho aqui é manter isso. E a busca da diversificação de receitas com o uso do digital, com o uso de dados, com inovação. Acho que essa é a toada da administração. A gente é uma estratégia declarada do banco no seu planejamento estratégico, e a gente está acelerando isso. O crescimento é de forma orgânica, e acho que a questão da sustentabilidade, não só na geração de resultados, mas eu acho que essa ênfase de ASG sobre os seus diferentes aspectos, né, questão do ambiental, no lado de eficiência com sustentabilidade, a gente vem fazendo um programa bastante grande de expansão da geração de energia renovável com economia, né? Acho que isso é bastante importante. Tem um trabalho no mundo físico bastante grande sendo feito em relação a isso, e eu acho que essa é a toada aí que a gente está dando, que o Fausto apresentou aí quando se apresentou aos funcionários, e eu acho que o resultado desse primeiro trimestre ele vem já assim, sinalizando esses indicadores. Espero ter respondido. Boa sorte ao novo time. Nossa próxima pergunta vem do Sr. Carlos Gomes, do HSBC. Por favor, pode prosseguir. Por favor, Sr. Carlos Gomes, do HSBC, pode prosseguir com sua pergunta. Sim, por favor, pode me ouvir? Sim, bom dia. Duas perguntas. O primeiro, nós observamos o aumento do patrimônio líquido no trimestre pelo efeito dos planos previdenciários de saúde. Tem o banco alguma possibilidade de reduzir o risco, a volatilidade que introduzem a Previa, que assim, no banco no longo prazo?
A segunda, que é ideal para o senhor, porque trabalhou no Sarbanes-Oxley, o banco consideraria um programa de ADR, um lançamento de ações em Nova York no futuro? Obrigado. É o Daniel Maria falando. Deixa eu só falar a primeira pergunta, Carlos, com relação ao atuarial. Né? Nós temos um efeito atuarial, que é a marcação ao mercado, né? Só lembrando que nós temos uma composição de vários efeitos. No caso do plano de benefício definido, da Previ, você tem como componente a curva, né? Que você desconta os passivos, e você tem também o comportamento dos ativos. Né? O comportamento dos ativos, você tem concentração em algumas ações que o próprio fundo falou que tem interesse de reduzir. Quer dizer, ao reduzir, você tem uma minimização desse impacto. Agora, o efeito da curva que você tem, isso é dado. Tá? Então, a forma que você tem para gerir isso é criar buffers de capital, como nós temos efetivamente para monitorar isso. Daniel, você quer embalar e responder a segunda também? Não, perfeito. A questão do ADR, nós temos o ADR nível 1, a decisão para o ADR nível 2, a gente sempre monitora esse mercado, mas não tem nada definido nesse sentido. O importante é deixar o banco com as melhores práticas e você olhar para as práticas adotadas na Bolsa de Nova York, o Sabox e todas as outras, é o que a gente faz. Perfeito. Só complementando o que o Daniel acabou de comentar, então quando o banco tomou a decisão lá atrás de implementar um trabalho interno para que ele pudesse estar adequado às práticas aí exigidas num ambiente regulador como nos Estados Unidos, nós contratamos uma consultoria que ficou conosco aqui 2 anos e meio naquela época para buscar melhorar os padrões de governança do banco. Eu participei ativamente como líder desse projeto no âmbito do Banco do Brasil, então sei exatamente o nível de trabalho que foi realizado para que o banco tivesse um padrão de governança alto. Tá? Muitas alterações de comitês estratégicos foram requeridas e também uma série de testes no ambiente de controles internos, que hoje é conduzido pela nossa diretoria de controles internos, né, são realizados com o intuito de assegurar, né, a fidedignidade, a integridade dos números que aparecem nos nossos demonstrativos financeiros. Tá? O importante é que o banco vem adotando essas práticas desde então, tá? E é uma decisão de abrir para DR nível 2 ou nível 3 no mercado americano, é uma decisão e análise de circunstância, de momento de mercado. Tá? Não temos nada aí, vamos dizer assim, na pauta nesse momento, tá? Em relação a esse assunto. Carlos, eu espero que a gente tenha conseguido responder você. Não, te respondido, mas na parte do ADR, por que depende do mercado? Porque seria mais, no longo prazo, não é melhor para o banco estar no mercado onde estão os outros grandes bancos brasileiros, ter mais liquidez, ter mais acesso para o investidor internacional? Esse é um ponto. Nós temos uma base bastante diversificada de investidores. Só para ter uma ideia, hoje nós temos mais de 870 mil investidores. Né? Então, efetivamente, o fato de não estar listado na Bolsa de Nova York não seja um impedimento, porque nós temos uma base bastante presente, inclusive de estrangeiros. Né? O que é muito importante que a gente olha é para as melhores práticas. Né? Então, eu acho que foi um processo se espelhar nessas práticas, trazer para dentro do banco e aplicá-las, mesmo que nós não estejamos listados. Tá bom, muito obrigado. Nossa próxima pergunta vem do Sr. Tito Labarta, do Goldman Sachs, e foi recebida pelo chat. Ele pergunta: as provisões estão bem abaixo do guidance anual. Isso significa que as provisões devem aumentar ao longo do ano ou há espaço para diminuir o guidance de provisões? O que isso significaria para o ROI? Deve diminuir a partir daqui ou pode permanecer nos mid-teens? Oi, aqui é o Ricardo Forne, falando em relação ao guidance de despesa. Eu acho que eu de provisão, acho que nós já falamos um pouco sobre isso, né, que
as provisões este trimestre, elas vieram assim, bastante abaixo daquilo que estava imbuído no guidance e apontam, olhando para frente, olhando toda essa questão das incertezas que já foram colocadas, que principalmente no segundo e terceiro TRI, principalmente os clientes de varejo, PF, já terão aí a maior parte das operações prorrogadas já voltarão a pagar. E a gente vai ter, vamos dizer assim, uma melhor sensibilidade do que hoje é risco, o quanto isso eventualmente aumenta a inadimplência, porque as provisões prudenciais foram feitas justamente para se antecipar a esse momento. Então a gente vê com otimismo, mas com conservadorismo, vamos dizer assim, do ponto de vista da avaliação aí futura em relação às provisões. Então, a expectativa do guidance, ela fica numa parte de baixo do guidance de provisões, e do ponto de vista de RSPL, a gente está apontando para o que foi chamado aí de mid-teens, né? Eu acho que essa é a nossa expectativa para o ano. Se a gente for evoluir em relação a isso e alguns dos riscos e incertezas se tornarem, vamos dizer assim, se configurarem em notícias boas, talvez a gente venha no futuro, eventualmente, acho que o viés de uma eventual revisão de guidance de provisão e de lucro esses riscos ficarem mais claros para a gente e a gente eventualmente ir para a banda de maior resultado e menores provisões. Mas o guidance está mantido justamente por conta que ainda é muito cedo para a gente rever isso, por conta dos riscos e incertezas que ainda tem. A gente ainda está num cenário de pandemia, né? Então esse maior risco aí não foi ainda resolvido, mas a gente vê o segundo semestre principalmente com atividade maior do que o primeiro semestre. Então acho que é um pouco o fundamento aí para a gente manter o guidance com vamos dizer assim, um grau de otimismo em relação a ponta mais alta de lucro e mais baixa de provisão. Encerramos nesse momento a sessão de perguntas e respostas. O senhor Fausto Ribeiro fará as considerações finais. Por favor, senhor Fausto Ribeiro, queira prosseguir. Pois bem, pessoal, muito obrigado aí pela participação de todos, né? Espero que a gente tenha conseguido responder, né, de forma direta, objetiva, né, sem nos esquivar, né, das perguntas que foram feitas. Espero que a gente tenha conseguido clarificar os temas em relação às grandes variações aqui do balanço, tá? E coloco a nossa equipe de RI à disposição dos senhores para eventuais outros questionamentos que se fizerem necessários. Muito obrigado, viu? Até logo. A teleconferência do Banco do Brasil está encerrada. Agradecemos a participação de todos e lembramos que o material utilizado nessa teleconferência está disponível no portal de Relações com Investidores na internet. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.